Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho de função afim. Esse tema é da semana 3 do segundo ano do ensino médio e eu sou a Aisla Bianca. Bom, nós vamos começar pensando como é uma representação de pontos em um plano. Bom, então, para representar pontos em um plano, procederemos da seguinte maneira. Primeiro, nós traçamos duas retas ou eixos perpendiculares, tá? E usamos a sua interseção, O, né, como origem para cada um desses eixos. Segundo passo, para cada um dos eixos, escolhemos uma unidade de medida e um sentido positivo, dependendo do problema que eu estou lidando ali. Terceiro passo, para cada ponto P no plano, traçamos, primeiro, uma reta paralela ao eixo vertical, que intersecta o eixo horizontal no ponto X, então, como na imagem, e uma reta paralela ao eixo horizontal, que intersecta o eixo vertical no ponto Y. Então, nós temos aqui essa interseção, obtendo o ponto X, e essa interseção aqui, obtendo o ponto Y. Por último, o número real x, né, que é a medida do segmento OX, ou seja, né, daqui, esse O da origem, até o ponto X aqui, tá? Então, a medida do segmento OX, a gente representa por um X minúsculo, é a abscissa de P. E o número real Y, né, que é a medida de OY, então, daqui, da origem até esse ponto Y, é a ordenada de P. Então, horizontal é o eixo das abscissas e a reta vertical é o eixo das ordenadas, tá? Então, o ponto que está aqui, um ponto X, tá? É a abscissa de P, do ponto que a gente está tratando, está analisando, e o Y é a ordenada de P. Então, beleza. Então, né, nessa figura aqui que nós temos, né, observe, né, que a abscissa de P é positiva e a ordenada de P também é positiva. Olha só, P está aqui nesse local, né, nós escolhemos aqui esse lado positivo para a direita e para cima, tá? Aqui a partir da origem. Então, é positivo, tanto para X quanto para Y, para a abscissa e para a ordenada. Ok. Então, os números reais x e y são as coordenadas de P e as indicamos na forma de par ordenado. P, então, é o nosso ponto, tá? E aí, entre parênteses, a coordenada ali x, tá? E a y. Então, x e y vão ser as coordenadas do meu ponto. O plano que contém as duas retas é o plano cartesiano. O eixo horizontal, OX, é o eixo das abscissas e o eixo vertical, OY, é o eixo das ordenadas, tá? Então, OX aí minúsculo, OY minúsculo, o X e o Y. Então, vamos analisar agora, nós temos um plano cartesiano. Então, observe a representação dos pontos de A a F, por meio das suas coordenadas. Então, vamos lá. Olha só, nós temos a origem, né, o ponto O, que é 0, 0, 0 no X e 0 no Y. O ponto A, olha só, ele é 5 meios, ou seja, 2,5, tá? Então, tá entre o 2 e o 3, então aqui, ó, 1, 2 e 3, então aqui no meio dos dois vai ter a coordenada de X vai ser 2,5 e lá no Y 1. Então, eu vou traçar até elas se cruzarem, até essas retas aí se cruzarem, esse segmento. Então, nós encontramos o ponto A. O ponto B é menos 1, então, olha só, vai estar à esquerda da origem, tá? Aqui nas abscissas, menos 1 e 2, então, vai estar em cima aqui da origem. Nós vamos interceptar e encontramos, assim, o ponto B. O ponto C é menos 2
e menos 3. Olha só, menos 2, tá? Então, existe uma ordem, vocês percebem? Primeiro, tá? A coordenada de x, a coordenada x. Depois, a coordenada y. Porque senão, podemos encontrar, né? Se forem distintas, vamos encontrar pontos diferentes. Então, a gente tem que se atentar à ordem. O ponto D é 4, então a gente vem cá, nesse eixo aqui primeiro, tá? E vai até lá o 4, beleza. E aí depois, menos 4/3. Então, nós vamos descer aqui, beleza? E encontramos aqui o ponto D. O ponto E é menos 3 e 0. Então, olha só, o ponto E está em cima do eixo das abscissas. Por quê? Porque a coordenada y dele é 0. E o ponto F, que é 0, agora a coordenada de x é 0. E 3, então, olha só, vai estar em cima, tá? Da reta aqui que representa o eixo y. Ok. E olha só, cada uma das 4 partes em que fica dividido o plano, né, cartesiano pelos eixos cartesianos, chama-se quadrante. A numeração dos quadrantes é feita no sentido anti-horário, a contar do quadrante correspondente aos pontos que possuem ambas as coordenadas positivas. Ou seja, vamos observar aqui, nós temos um plano cartesiano. Então, no sentido anti-horário e começando por onde? No quadrante onde os pontos possuem ambas as coordenadas positivas, ou seja, x e y é positivo. Então, a gente até viu, né, agora, que vai ser isso daqui. Então, x aqui é positivo, daqui para cá, né, de y para lá da origem vai ser positivo x, e de x para cima vai ser positiva a coordenada de y. Então, esse primeiro quadrante, todas são positivos. Então, nós começamos por ele. Então, primeiro quadrante, sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tudo bem? Como podemos construir o gráfico de uma função conhecendo a sua lei de correspondência y igual a f de x e seu domínio D? Primeira coisa, então, nós vamos considerar duas situações distintas. Primeiro, se D, né, ou seja, o domínio, ele é finito, tá? Pode-se proceder, então, do seguinte modo. Olha, então, nós vamos construir aqui o gráfico, tá? De uma função, já vamos pegar com um exemplo, já aplicando para a gente ver. Y é dado da seguinte maneira. Y é igual a 2x. E foi dado um domínio, olha só, é o seguinte conjunto, menos 3 desses elementos aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, primeira coisa, a gente vai construir uma tabela, tá? Com os números que vão ali representar as coordenadas de x e de y. Então, o nosso domínio vai ser o quê? Vão ser os valores de x, ok? Então, a gente coloca. Pode ser tabela assim horizontal, se você quiser colocar a tabela na vertical, não tem nenhum problema. E aí, a partir do que foi dado para a gente, aqui, olha só, y vale o quê? Vale 2x. Aí, a gente calcula cada um dos y. Então, olha só, para x igual a menos 3, o y é menos 6. Para x igual a menos 2, então, y vai ser menos 4. Por quê? 2 vezes x. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Bom, então, nós conseguimos os valores aí a partir do domínio que nos foi dado. Beleza? Nós conseguimos todas as imagens. Agora, nós vamos representar os pares ordenados que estão na tabela por pontos. Ou seja, cada duplinha dessa aí vai formar um par ordenado. Então, o meu ponto A é menos 3 e menos 6. Então, eu venho aqui, ó, menos 3 e desço menos 6. Eu tenho o ponto A. O ponto B, menos 2 e menos 4. Então, todos esses
Tá, agora o ponto C também, menos 1 e menos 2. Então, olha só, o ponto A, B e C estão em qual quadrante? No terceiro quadrante. O ponto D, olha, 0, 0. Então, é a nossa origem, o ponto D. O ponto E, 1 e 2. Então, vem aqui em X1, suba até lá, onde representa ali, né? O 2 no Y. Então, eu tenho o ponto E, o ponto F é 2 e 4, e o ponto G é 3, até a altura ali, 6, tá? Então, olha só, os pontos E, F e G estão no primeiro quadrante, tá? Então, o gráfico da função é formado por 7 pontos, tá? Então, nós vamos ter só os pontinhos, beleza? Porque o domínio aqui, ele é restrito, ele é um domínio finito, como é o primeiro caso que nós estamos analisando. Então, vão ser esses pontinhos aqui, é o gráfico dessa nossa função com esse domínio. Agora, se o conjunto D, ou seja, o domínio, não é finito, podemos construir uma tabela e obter alguns pontos do gráfico, né? Se ele não é finito, né? Então, nós vamos ter ali uma representação, assumindo alguns dos pontos. Entretanto, o gráfico da função será constituído por infinitos pontos. Como assim? Então, olha só, veja como são os gráficos da função y igual a 2x em domínios diferentes do exemplo que a gente acabou de ver. Então, primeiro, domínio aqui é um intervalo fechado, que vai de menos 4 até 4. Ou seja, esses dois valores estão dentro aí, tá? Eles vão ser assumidos. Então, vamos começar. A gente já jogou lá, né, alguns valores, e o que que acontece? A gente sabe também que passa pela origem, beleza? Então, vai até aqui, ó, menos 4 de x, né? X valendo menos 4 e x valendo 4. Então, olha só, esse é o nosso gráfico. Os pontinhos aqui, pontinhos fechados, e tá esse segmento aqui, beleza? Agora, o segundo domínio nosso são o quê? São os números inteiros, é o conjunto dos números inteiros. Então, o que que acontece, né? Não é finito. Então, nós vamos representar alguns. Olha só, quando é 1 para x igual a 1, né? Lembra lá que a nossa função é y igual a 2x. Então, quando x for 1, y vai ser 2. Quando for 2, vai ser 4. Quando for 3, vai ser 6. E assim por diante, né? E olha só, aqui também só pontinhos. Por quê? Porque o domínio são os números inteiros. Então, a gente não pode ligar, não pode passar uma reta, porque senão a gente vai estar pegando imagem de números que não faz parte do conjunto dos números inteiros. Pois bem, então vai ser aqui só pontinhos e seria infinitamente aqui, né? Porque tudo conjunto dos números inteiros. Então, a gente faz assim para representar. E por último, o domínio é o conjunto dos números reais. Aí sim, olha só, a nossa reta é uma reta, né? Não tem início, não tem fim, e passa aqui por todos os pontos, e pegando aqui os valores, tá? Isso aqui é a mesma coisa, tá, gente? Pegou os valores aqui, a gente sabe x, tá? Só multiplicar por 2 aqui. Então, 7 terços, y vai ser o quê? 14 terços. 3 meios, então, 3 meio e 1, menos meio, menos 1, menos 3 meios e menos 3. Beleza? Então, vamos ver agora, de fato, né? Introduzir aí a função afim. Vejamos um exemplo. Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada, que fica a 15 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que é a bandeirada, de R$ 4,00, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Neste caso, nós não estamos considerando aqui o tempo em que o táxi ficaria parado em um eventual congestionamento, tá? Então, o que importa aqui para nós é somente a quilometragem. Ou seja, ele pagou
15 vezes 2,20, tá? Então, 15 quilômetros, o preço de cada quilômetro, que dá, neste caso, R$ 33,00 pela distância percorrida, mais os R$ 4,00 da bandeirada, pela bandeirada. Isto é, ele vai pagar R$ 33,00 mais 4, R$ 37,00. Se a casa da namorada ficasse a 25 quilômetros de distância, Antônio Carlos pagaria pela corrida o quê? A quilometragem vezes o preço, tá? Pago por quilômetro, mais a bandeirada. Então, o quê? 25 vezes 2,20 mais 4, que totaliza R$ 59,00. Podemos notar que para cada distância X percorrida pelo táxi, há certo preço, então nós vamos representar aqui o preço por P, para a corrida. Então, alterou a quilometragem, vai alterar o preço pago. Nesse caso, a fórmula que expressa P em reais em função de X em quilômetros é P de X igual a 2,20 vezes X mais 4. Então, P é o preço, X é a quantidade de quilômetros, né? E lembrando aí da bandeirada. Então, olha, o que nós encontramos? Nós encontramos uma função polinomial do primeiro grau, também conhecida por função afim. Então, função afim é uma função polinomial do primeiro grau. Ok? Então, vamos definir aqui formalmente. Então, chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R, ou seja, do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais, dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero, né? Senão nós vamos anular ali aquele produtinho ali, ax. Então, a tem que ser diferente de zero, beleza? Neste caso, b era o quê? B aqui era o valor da bandeirada, que era R$ 4,00, no exemplo que a gente viu, tá? E a aqui, lá no início, era 15, né? Que era o 15 não, desculpa, 2,20, que era o preço fixo, né? Aqui o X que alterava, 15, depois ele supôs que fosse 25. A aqui é o preço por quilômetro que pagou, que era 2,20, beleza? Mas e o gráfico dessa função? Então, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, f, que vai de R em R, dada por y igual a ax mais b com a diferente de zero, é uma reta oblíqua aos eixos OX e OY, tá? Então, ali... mas aí, o que seria essa reta oblíqua? Ou seja, isto é uma reta não paralela a nenhum dos eixos coordenados, tá? Então, não vai ser uma reta paralela nem aqui e nem aqui assim, ok? Então, vamos lá. Exemplo de dois gráficos aí, tá? De função afim. Olha, esta primeira aqui, passando aqui pelo ponto, aqui 1/3, aqui -1. E esse segundo gráfico aqui, ó, 3 meios. Agora, olha só, função linear. A função linear, ela é um caso particular da função afim, tá? E é aquele em que b é igual a zero. Então, toda vez que nós tivermos ali uma função, né, onde não soma nada, ou seja, vai restar para a gente o quê? Só o ax, né? Se o b é zero, então vai ficar f de x ou, né, y igual a ax. Então, ó, neste caso, temos a função afim f de R em R dada pela lei f de x igual a ax, com a real e a diferente de zero, que recebe a denominação especial de função linear. Então, alguns exemplos, olha só.
f de x igual a 3x. Neste caso, o A é 3 e B, 0. F de x igual a menos 4x. Então, neste caso, o A é menos 4 e B é 0. F de x igual a x. A aqui é o quê? A é 1 e B é 0. E olha só, neste caso aqui, f de x igual a x, a função f recebe o nome de função identidade, tá? F de x é o próprio x, ok? Então, olha só um gráfico que nós temos aqui, tá? E que gráfico é esse? É o que a gente viu, né? Dos exemplos que a gente estava analisando ali. 2x que a gente pegou, o nosso b ali era 0 quando a gente analisou, tá vendo? O y aqui, olha, essa daqui é a nossa funçãozinha aqui, y igual a 2x, tá? Então, tá passando aqui pela origem. Na lei f de x igual a x mais b, o número a é chamado coeficiente de x. Então, a é o coeficiente de x. E b aqui, ó, o número b é chamado de termo constante ou independente, tá? Não vai alterar, então ele vai, né, vai ser constante ali este termo, beleza? E aqui é o coeficiente que acompanha x. Vejamos os seguintes exemplos. F de x igual a 5x menos 3. Neste caso, o quê? A é 5 e B é menos 3. F de x igual a menos 2x menos 7. Então, A é menos 2 e B é menos 7. F de x é igual a x sobre 3 mais 2 quintos. Então, qual que vai ser o meu A? O meu A é 1/3, né? Então, 1/3 aqui que está multiplicando esse x. E a gente reescreve dessa forma, x sobre 3. E o nosso B, 2 quintos. F de x igual a 11x. Então, o nosso A é 11 e o nosso B é 0. Y igual a menos x mais 3. Então, A menos 1 e B 3. Y igual a menos 2,5, x mais 1. Então, A menos 2,5 e B 1. Eu vou falar aqui para vocês, para finalizar, a respeito da função constante. Vimos que a função afim f é uma função de R em R dada pela lei y igual a ax mais b, com a diferente de zero. Se em y igual a ax mais b temos a igual a zero, a lei não define uma função afim, mas sim outro tipo de função, denominada função constante. Lembra que o nosso termo b ele recebe o nome de... Ele é um termo constante ou independente? Então, se o A for zero, vai zerar ali o produtinho AX, vai restar só o B, que é o quê? Que é um termo constante. Então, nós temos uma função constante. Portanto, chama-se função constante uma função f de R em R dada pela lei y igual a 0x mais b, ou seja, y vai ser igual ao próprio b, para todo x pertencente aos reais. Então, para qualquer x que eu pegue, vai permanecer, né? Y igual a B. Então, olha só, vamos construir o gráfico da função f de R em R, dado por y igual a 3, para todo x real. Então, beleza. Então, qualquer x que eu pegue, eu vou ter aquele ax, então 0 vezes o x, então vai ser 0 mais o b, vai restar só o b, que é 3 neste caso. Então, nós temos y igual a 3. Então, a gente construiu uma tabela, olha só, pegando x igual a menos 2, o y vai ser 3. X igual a menos meio, o y vai ser 3. X0, y3. X1, y3. X raiz de 2, y3. Então, né, a gente encontrou aqui os pontos de A, E. E olha só, independente do valor que eu pegue para x, o meu y sempre vai ser 3. Né? Aqui, lembrando de manter ali a reta, onde está o número
de x que a gente pegou, a coordenada de x que a gente pegou. Então, ponto A, ponto B, ponto C, D e E. Olha só, essa reta é o quê? Né? Ela está sendo uma reta paralela ao eixo x, então aqui é uma função constante. O gráfico é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Então, em um exemplo prático, olha só. Uma pessoa caminha com velocidade escalar v constante de 2 metros por segundo, descrevendo um movimento uniforme. O gráfico da função que relaciona a velocidade com o tempo em segundos é representado ao lado. Trata-se da função constante definida para x maior ou igual a zero por y igual a 2. Então, olha só, lembra que lá no início a gente falou, né, vai construir o gráfico de acordo com as unidades de medidas que o problema ali me oferecer, né, que eu for tratar, que eu for lidar. Então, aqui, ó, vai estar em função aqui do tempo, em segundos, que foi dado, e nós temos a velocidade. Mas o que que acontece? É uma velocidade constante. Então, independente ali do tempo que eu pegue, né, vai permanecer aqui a velocidade. Então, olha só, constante. Então, é isso, pessoal, tá? Por hoje. Então, muito obrigada e até a próxima.